Olá, alunos da primeira série F. Vou fazer a correção da atividade 4 com vocês. Eu já fiz em sala, mas estou gravando aqui um áudio para quem perdeu a aula possa fazer a atividade, ou para quem só assistiu, está aqui com um vídeo da correção da atividade. Estamos estudando função quadrática, função do segundo grau. A função do segundo grau tem como característica a seguinte equação: y igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c são denominados coeficientes. E o gráfico dessa função, ou seja, a sua representação lá no plano cartesiano, é uma parábola. É esse gráfico aqui em azul. E essa parábola, ela tem dois comportamentos. Ou ela é de concavidade para cima, isso quando o coeficiente A é positivo, ela é de concavidade voltada para baixo, quando o A é negativo. E para desenhar o gráfico de uma parábola, a gente tem que analisar, no mínimo, essas 4 situações. Então, nós vamos construir o gráfico de uma função quadrática analisando esses 4 pontos. Primeiro, a concavidade. A análise da concavidade, ela é rápida, é direta, é apenas observando o número que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o coeficiente A. Se A é positivo, boquinha para cima, concavidade voltada para cima. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Depois, o ponto C. Esse ponto C é o ponto de intersecção com o eixo Y, observa, verdinho. Aqui é exatamente o coeficiente C. O coeficiente C vai nos indicar exatamente onde o gráfico vai intersectar, ou seja, vai cortar o eixo Y. Agora, os dois últimos, o zero da função e o vértice, eles necessitam de cálculos. Para você determinar as raízes ou o zero da função, é você fazer ela, a função, igual a zero. Aí, quando nós resolvermos esta equação, vamos encontrar as soluções que vai indicar por onde esse gráfico vai cortar o eixo X, aqui, ó, de vermelho. Isso a gente chama de X' e X duas linhas. E, por último, o vértice. O vértice é aqui, esse pontinho preto que indica um ponto que obtém as coordenadas x do vértice e y do vértice. Esse vértice tem situações que ele vai assumir ponto de mínimo, nesse caso, ele vai assumir ponto de mínimo, e tem situações que vai assumir o ponto de máximo. Ele vai ser ponto de mínimo quando a parábola for de concavidade para cima. Se a parábola fosse de concavidade para baixo, aí iria assumir ponto de máximo. Então, para o vértice também, a gente tem cálculo para determinar as coordenadas desse ponto, o x do vértice e o y no vértice. Então, vamos construir gráfico para as funções, observando esses detalhes, essas 4 características. Então, vamos lá. Atividade 6 de matemática do segundo bimestre. Perdão, é atividade 4. Atividade 4 de matemática do segundo bimestre. Construa o gráfico das funções quadráticas abaixo, indicando no plano cartesiano as raízes. Então, aqui a primeira coisa que ele pede são as raízes. Depois, o vértice, intersecção com o eixo Y e analisando a concavidade da parábola. Então, na letra A, nós temos a nossa primeira função, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Aqui,
nós vamos primeiramente identificar os coeficientes, o valor do coeficiente A, B e C. Então, qual é o coeficiente aqui dessa equação? Quando não tem nada, significa que o coeficiente A é 1, o B é quem acompanha o X e o C o termo dependente. Então, 1, menos 5 e 6. Ok. Sabendo dos coeficientes, vamos encontrar as raízes ou zeros. Então, as raízes ou os zeros é quando eu pego a função f de x, que é igual a y, igual a zero. Esse resultado, a solução dessa equação, vai indicar a intersecção com o eixo x. Então, qual é a função? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Como que eu vou resolver essa equação do segundo grau? Nós vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara. Primeiramente, calculando o valor de delta. Delta é menos b, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, e o c, que vale 6. Então, delta aqui é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Lembrando que toda potência de base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. Por isso que menos 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, eu não preocupei com o sinal. Porque o jogo de sinal aqui, né, de menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, a gente pode usar essa propriedade. Toda potência de base negativa, só que se o expoente for par, o resultado é positivo. E agora nós vamos substituir aqui, ó. Menos B, ou seja, o oposto de B. Se o B é menos 5, o oposto vai ser 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, aqui nós vamos ter 5 mais ou menos, resolvendo aqui a raiz, que é 1, e 2 vezes 1, 2. Chegando aqui, nós vamos ter o x' e o x duas linhas. Então, eu vou fazer 5 mais 1 sobre 2, 6 dividido por 2, que dá 3. E no x duas linhas é 5 menos 1 sobre 2, 4 dividido por 2, 2. Isso significa que o 2 e o 3 são as raízes da função. E essas raízes são pares ordenados, ou seja, são pontos que intersectam o eixo X. Então, as raízes são o ponto 2 e 0 e 3 e 0. São esses números que vão cortar o eixo X. Então, depois, nós temos aqui o vértice. Para calcular o vértice, nós também temos uma expressão. O vértice da parábola é dado pelo x do vértice e o y do vértice. Onde o x do vértice é determinado pela forma menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, usando os resultados lá no início, temos o oposto de b. O b é menos 5, então o oposto de b vai ser 5 positivo, dividido por 2 vezes a, que é 1. 5 dividido por 2, 2,5. Aqui nós vamos ter menos delta, o delta foi 1, então menos 1 sobre 4 vezes 1. Menos 1 dividido por 4 dá menos 0,25. Isso nós podemos concluir que o vértice possui coordenadas 2,5 e, separando por ponto e vírgula aqui, menos 0,25. Próximo item é intersecção com o eixo Y. Ou seja, quando o x for 0, vamos concluir que é exatamente o ponto que está sobre o eixo Y através do termo dependente C.
O termo independente C é 6. Então, as coordenadas desse ponto é 0 e 6. Agora, nós podemos marcar aqui no plano cartesiano essas observações que a gente calculou e vamos desenhar o gráfico. Então, nós temos que a raiz é 1, 2, 3. Então, as raízes é em 2, no ponto 3. Né? Então, aqui a gente tem as raízes. O vértice é 2,5, ou seja, um ponto que está entre o 2 e o 3. E menos 0,25. Então, é um ponto que está bem aqui, ó. Então, aqui nós temos o vértice. Aqui, menos 0,25. Aqui o 2, aqui o 3. Né? E aqui a gente tem o 2,5. E por último, a intersecção com o eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no ponto 6. Então, eu tenho ó, o ponto de intersecção com o eixo Y, os pontos de intersecção com o eixo X, que é no 2, no 3, e temos o vértice. Então, de posse com esses elementos, eu vou verificar o coeficiente da parábola. Eu vou lá e olho, o coeficiente da parábola é 1. O coeficiente A é 1. Então, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, eu vou, à mão livre, desenhar aqui o gráfico da parábola. Então, a parábola, determinada pelo item A, tem essas características, né? As raízes, o vértice e a intersecção com o eixo Y. E a concavidade voltada para cima. E assim nós vamos fazer com todas as alternativas. Para desenhar, ou seja, para esboçar o gráfico da função, nós vamos passar por essas 4 etapas. Antes de fazer o gráfico, a gente vai determinar as raízes, o vértice, a intersecção com o eixo Y, depois, na construção do gráfico, analisar se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, olhando aqui para a função, nós vamos obter os coeficientes A, 1, coeficiente B, menos 8, coeficiente C, 12, né? Daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x, e o c é o termo independente. Bom, para determinar a raiz, nós vamos pegar a função x ao quadrado menos 8x mais 12 é igual a zero, e vamos encontrar aqui as raízes. Então, delta é igual b ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta vai ser igual a 64 menos 48, que delta é igual a 16. Substituindo a segunda parte, vamos ter o oposto de b, ou seja, 8 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16, 2 vezes 1. Então, temos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, 2 vezes 1, 2. Aqui, vamos calcular o x' e o x duas linhas. Isso é a separação dessa expressão. Uma, nós vamos considerar o mais aqui, e a outra o menos. Então, vou ficar com 8 mais 4 sobre 2, e aqui 8 menos 4 sobre 2. 12 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2, 2. Portanto, as raízes são 2 e 6. E os pontos de interseção com o eixo X
são 2 e 0 e 6 e 0. Então, através das raízes, a gente acha os pontos de interseção com eixo X. Depois, vamos calcular o vértice. Para determinar o vértice, vamos utilizar a expressão. Para determinar o vértice de uma função, basta você utilizar a fórmula x do vértice e y do vértice. Menos b, então o b aqui, o b é menos 8. Então, aqui nós vamos ter o oposto de menos 8 é 8. 2 vezes o a, que é 1. Então, 8 dividido por 2, 4. E aqui a gente tem menos o delta é 16, menos 16, 4 vezes 1. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então, o vértice possui coordenadas x do vértice 4 e o y do vértice menos 4. E agora, o ponto de interseção com o eixo y é 0 para x e o termo independente, que é o c. E o c, o qual eu não me lembro mais, vamos olhar lá em cima, o c é 12. Então, o ponto de interseção é 0 e 12. Agora, vamos marcar essas informações aqui do plano cartesiano. Primeiramente, o ponto de interseção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aqui o nosso primeiro ponto, a primeira informação, ponto de intersecção com eixo Y. Ponto de interseção com eixo X são as raízes. E aqui nós encontramos as raízes no 2, então 1, 2. Aqui está a primeira raiz. 3, 4, 5, 6. Aqui está a segunda raiz. E o vértice tem coordenadas 4 e menos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui. Menos 4, então tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o ponto que liga essas coordenadas é exatamente aqui o vértice da função. Então, a gente demarcou os pontos importantes, os pontos característicos da função. E agora vamos ligar, observando a concavidade da parábola. Como o A é positivo, então significa que a parábola tem concavidade voltada para cima. Tá aí a parábola da letra B. Item C. Então, primeira coisa, determinar os coeficientes. Então, vamos lá e determinar os coeficientes. O A, nesse caso, é 1, o B é 2 e o C, menos 8. Determinando o delta, para encontrar as raízes. Delta é igual 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o C. 2 ao quadrado é 4, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual a 36. Substituindo aqui, vamos ter o oposto de B. O B é positivo, então fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes 1. Fazendo a radiciação e a multiplicação, vamos ter menos 2 mais ou menos 6 sobre 2 vezes 1, 2. Calculando o x' e o x duas linhas, vamos obter menos 2 mais 6 sobre 2, ou seja, 4 dividido por 2, 2. E menos 2 menos 6 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Portanto, as raízes são 2 e
menos 4. E os pontos de intersecção com o eixo X são 2 e 0 e menos 4 e 0. Agora, vamos determinar o vértice da parábola. O vértice é, se nós olharmos lá, o B é 2. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre 2 vezes A, que é 1. Então, fica menos 2 dividido por 2, menos 1. E o delta deu 36. Então, menos delta, menos 36, 4 vezes 1. Vai ficar menos 36 dividido por 4, que dá menos 9. Então, o vértice desta parábola é o vértice com coordenadas menos 1 e menos 9. Bom, intersecção com eixo Y é exatamente o ponto determinado por 0 para x e o termo independente, que no caso o termo independente é o C. E o C é menos 8. Agora, com essas informações, vamos marcar lá no plano cartesiano. Começando pelo vértice. O vértice tem coordenadas menos 1 e menos 9. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9. Então, aqui seria as coordenadas do vértice. Depois, o ponto de intersecção com o eixo Y é no menos 8. Então, aqui está o ponto de intersecção. E as raízes, que são 2 e menos 4. A intersecção com o eixo X. Então, tá aqui o Y e aqui o X. Menos 2. Então, aqui menos 2 e 4. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. É 2 e menos 4. Que ficou errado é 2 positivo e menos 4. Então, é 1, 2, 2 positivo é uma raiz. Aqui está o vértice. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4 é a outra raiz. Então, as intersecções com o eixo X é no menos 4 e no 2 positivo. Então, basta agora ligar esses pontos, observando que a parábola também, esta parábola terá concavidade voltada para cima. Então, aqui está o esboço da equação produzida por essa função. O item D. Vamos fazer o esboço dessa função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 8. Determinando ou indicando os coeficientes a igual a 1, b menos 5 e c igual a 8. Então, aqui a primeira coisa é determinar as raízes através da equação de Bhaskara. Então, temos que delta é igual a menos 5 ao quadrado. Para determinar as raízes, eu estou fazendo a função igual a 0.
porque aí nós temos a equação x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero. Então, menos 4 vezes A vezes o C. Vamos ter 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, vai dar 32. Então, aqui a gente tem delta igual a menos 7. Isso é um problema. Se o delta deu negativo, significa que essa função não possui raízes reais. Então, por que não possui? Porque se eu substituir aqui, ó, menos b, o oposto de b é 5 positivo, mais ou menos raiz quadrada de menos 7. Este cálculo, raiz quadrada de menos 7, não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, daqui para frente, não é possível calcular. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, esta função não possui raízes. Ela não toca o eixo x. Agora, determinando o vértice. O vértice da parábola é menos b, ou seja, o oposto de b. O b é menos 5, então vai ficar 5 positivo, vezes 2 vezes 1. 5 dividido por 2 dá 2,5. O oposto de delta, o delta deu menos 7, então vai ser 7, 4 vezes 1. 7 dividido por 4. Então, nós vamos ter que 7 dividido por 4 é igual a 1,75. Então, o vértice aqui possui coordenadas 2,5 e 1,75. Essa parábola corta o eixo y em 0 e C, como o C é 8, então o ponto de intersecção com o eixo Y é 0 e 8. Então, aqui a gente tem o eixo Y, o eixo X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos o 8. Intersecção com o eixo Y. Os vértices. 1, 2, 3. 2,5. 2,5 tá aqui, a metade entre 2 e 3. Marcando o vértice. Então, aqui a gente tem o 2,5 e o 1,75, aqui tem 1 e o 2. Então, 1,75 está por aqui, 1,75. Então, marcando essas coordenadas, temos aqui o vértice. Como essa função não tem raiz, ou seja, não toca o eixo X, então, a partir do vértice, eu já posso desenhar o gráfico da parábola. Já que, como o A, o coeficiente A é positivo, então ela tem a concavidade voltada para cima. Aí está o esboço dessa função. Lembrando que esta função não toca o eixo X, pois o delta foi, o discriminante é negativo, ou seja, menor que zero. Os coeficientes da próxima função.
Os coeficientes da próxima função é 2, menos 8 e 8. Então, na hora que eu vou escrever a minha função aqui, ó, para determinar as raízes, 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0, essa equação, se a gente observar, os coeficientes são todos pares. Então, a gente pode dividir toda a equação por 2. Vamos obter uma equação equivalente. O que significa uma equação equivalente? É uma equação que tem os seus coeficientes diferentes, mas apresenta a mesma solução. Então, se eu resolver a primeira ou a segunda equação, eu vou encontrar o mesmo resultado. Lógico que a segunda, com coeficientes menores, é mais fácil. Então, em vez de pegar os coeficientes dessa função, nós vamos trabalhar com os coeficientes desta função aqui, ó. A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 4. Para resolver a forma de Bhaskara. Então, vamos lá. A forma de Bhaskara vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar 16 menos 16. O delta aqui deu 0. Bom, o que vai significar isso? Menos B, o B é menos 8, então fica 8 mais ou menos raiz quadrada de 0, 2 vezes A, que é 2. Que é 1, gente. Tô olhando no lugar errado. Então, aqui, usando aqui os coeficientes da nossa equação. Menos B, então o B aqui é menos 4. Então, o oposto de menos 4 é 4. Mais ou menos raiz quadrada de 0, 2 vezes A. Então, eu tenho 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Separando o x' e o x duas linhas. O que vai acontecer aqui, ó? 4 mais 0 sobre 2 e 4 menos 0 sobre 2. Então, quando o delta for 0, significa que nós vamos ter duas raízes reais iguais, pois 4 mais 0 e 4 menos 0 é a mesma coisa. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, tanto o x' quanto o x duas linhas deu o mesmo valor. Toda vez que o delta for igual a 0, a função vai ter duas raízes reais iguais, né? Então, vai cortar o eixo x em um único ponto. Então, a raiz é x igual a 2. Nesse caso, o ponto de interseção é 2 e 0. Determinando o vértice. O vértice. Agora, eu não estou mais fazendo a equação, então eu vou ficar atenta aqui aos coeficientes da minha parábola. Então, aqui, menos B sobre 2A. Então, o oposto de B é menos 8, então fica 8. 2 vezes A, que é 2. Então, 8 dividido por 4 deu 2. O delta dá 0, então aqui vai dar menos 0 sobre 4 vezes 2. 0 dividido por 8 vai dar 0. Então, o vértice tem coordenadas 2 e 0. E o ponto de intersecção com o eixo Y, que é o ponto dado por 0 e o coeficiente C, que no caso C é 8. Então, vamos desenhar aqui agora a nossa parábola. 1, 2. Aqui no eixo X, nós temos o vértice e, consequentemente, também a nossa raiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, no eixo Y, em cima do número 8, tá o ponto de intersecção
da parábola com eixo y, que é exatamente o coeficiente c. Como a parábola tem concavidade para cima, então a gente pode aqui esboçar, desenhar o gráfico da parábola. Então, está aí a parábola desta função. Observe que a anterior não tocava o eixo x, esta tangencia, ou seja, tem um ponto de intersecção com o eixo x, isso vai acontecer toda vez que o delta for igual a zero. Item F. Determinando os coeficientes. Os coeficientes são 1, menos 4 e menos 5. Então, para determinar as raízes, eu pego a função x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau, vamos usar Bhaskara. Então, delta é igual o b, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Então, vamos obter menos 4 ao quadrado, 16, menos com menos mais, 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a 36. Então, x é igual o oposto de b. Se b é menos 4, então o oposto é 4 positivo. Mais ou menos raiz de delta, que é 36, 2 vezes o valor do a. Então, eu tenho 4 mais ou menos raiz de 36 é 6, 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, vamos desmembrar no x', no x, duas linhas. 4 mais 6 sobre 2, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. O x duas linhas é 4 menos 6 dividido por 2, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Portanto, as raízes são 5 e menos 1. Os pontos de interseção com o eixo y, o eixo x, são 5 e 0 e menos 1 e 0. Calculando aqui o vértice. O vértice da parábola é dado por menos b, ou seja, o oposto de b, vou lá e olho, o b é menos 4. O oposto vai dar 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. 4 dividido por 2, 2. Menos o delta é 36, então, menos 36 sobre 4 vezes 1, menos 36 dividido por 4 dá menos 9. Então, o vértice possui coordenadas para o x2 e para o y, menos 9. O gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0 e o termo dependente, que é menos 5. Então, marcando agora esses pontos aqui no plano cartesiano, vamos ter 0 e menos 5, então 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá aqui o ponto de intersecção com o eixo y. O vértice é 2 para x, 1, 2, 2 para x e menos 9 para y. Então, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Então, a partir daqui, nós temos o vértice. E as raízes são 5 positivo e menos 1. Então, 2, 3, 4, 5. Intersecta o eixo x no 5 e no menos 1. Agora, observando a concavidade da parábola, que é voltada para cima, pois o a é positivo, coeficiente a, nós podemos traçar aqui o gráfico da parábola.
Então, observe, se o delta for um número maior que zero, nós temos dois pontos de intersecção com o eixo x. Se o delta for negativo, a parábola não toca o eixo x, e se o delta for igual a zero, ela tangencia o eixo x. Ela toca aqui na letra G, os coeficientes dessa função são o coeficiente A menos 1, aqui já chama a atenção que vai ser uma concavidade, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, coeficiente B 1, coeficiente C 12. Então, aqui vamos determinar as raízes da função, que é pegar a função e igualar ela a zero, então x ao quadrado mais x mais 12 igual a zero. Calculando o discriminante, delta é igual 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 12. Então, delta dá 1 mais, porque menos com menos mais, né? 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual a 49. Substituindo aqui, vamos ter o oposto de B, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes menos 1. Então, vamos ter menos 1 mais ou menos 7, que é a raiz quadrada de 49, dividido por menos 2. No x', vamos ter menos 1 mais 7 dividido por menos 2. Então, vai ser 6 positivo dividido por menos 2, menos 3. E x duas linhas vai ser menos 1 menos 7 dividido por menos 2. Então, vai dar menos 8 dividido por menos 2, 4 positivo. Portanto, né, as raízes são menos 3 e 4. Agora, determinando o vértice. O vértice menos b sobre 2a, no caso o a é menos 1, então vai dar menos 1 sobre menos 2, meio positivo. O delta, que vai ser menos 49, dividido por 4 vezes menos 1. Menos 49 dividido por menos 4, vai dar aproximadamente 49 dividido por 4, 12,25. E a intersecção com o eixo y é zero e o termo independente. O termo independente é 12. Então, vamos marcar aqui o vértice, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui está o 12, aqui está o 13. Ela vai cortar o eixo Y no 12 e tem como vértice o meio, 1 sobre 2 e 1, o meio com 12,25, que é 1/4 de distância entre o 12 e o 13. Então, aqui a gente tem o 12,25. As raízes foram menos 3 e 4. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Então, aqui está o menos 3. 1, 2, 3, 4. E aqui o 4. Então, a gente tem aqui o menos 3 e tem o 4. Sendo assim, como o A é negativo, então, esta parábola tem a concavidade voltada para baixo, pois o A é negativo. Tá aí a parábola do item G. Aqui nós temos o vértice.
Observe que o vértice agora assume um valor de máximo. Nas demais que a gente fez anterior, o vértice assumia o valor de mínimo. E por último, a última questão, temos os coeficientes menos 1, 6 e menos 5. Então, para calcular as raízes, nós vamos pegar a função e igualar ela a zero, gerando, assim, uma equação do segundo grau. Determinando as raízes através da forma de Bhaskara, então temos que 6 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos ter 36 menos com menos mais com menos menos, 20, delta é igual a 16. Então, vamos ter duas raízes reais diferentes, porque o delta deu positivo. Então, fica o oposto de B, menos 6, mais ou menos raiz de 16, duas vezes o A, que é menos 1. Como o A é negativo, a gente vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então, a gente vai ter menos 6, mais ou menos 4, dividido por menos 2. Então, para obter o x', menos 6 mais 4 dividido por menos 2, e o x duas linhas é menos 6 menos 4 dividido por menos 2. Então, vamos obter aqui menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo, menos com menos é mais. Fazemos jogo de sinal tanto na multiplicação quanto na divisão. Aqui nós temos menos 6 com menos 4, menos 10. Menos 10 dividido por menos 2, 5 positivo. Então, as raízes são 1 e 5. Agora, para determinar o vértice, é menos B, o B é 6. Então, menos 6, duas vezes menos 1. Menos 6 dividido por menos 2, 3 positivo. Menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Menos 16 dividido por menos 4, 4 positivo. Então, o vértice tem coordenadas 3 e 4. O termo independente é menos 5. Então, significa que o ponto de intersecção com o eixo Y é em 0 e menos 5. Então, marcando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos a intersecção da parábola com o eixo Y. O vértice, 1, 2, 3. É o 3, 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto com coordenadas 3 para x e 4 para y, aqui está o vértice. As raízes foram 1 e 5. Número 1, 4 e 5. Então, aqui estão as raízes. Como a parábola tem concavidade voltada para baixo, então, nós desenhamos o gráfico da parábola, fazemos o esboço do gráfico da parábola, com a concavidade voltada para baixo. Lembrando que aqui é o vértice da parábola. A intersecção com os eixos X, nós chamamos de raiz. Então, aqui está a primeira raiz, e aqui também é a outra raiz. As raízes podem ser, no máximo, duas. Pode ter duas, pode ter uma só, ou nenhuma. Então, vai depender do discriminante. Então, a parábola pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma. Sendo assim, termina a correção da atividade 4 com vocês. Façam e enviem foto. Um abraço, tchau, tchau.